Vamos lá? Ao vivo! Mais uma live aqui do Supremo TV, nesse período de quarentena, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Zampier, um dos coordenadores aqui do Supremo, e a nossa promessa é: nós vamos sair juntos dessa crise mais forte do que entramos. Eu acredito nisso e eu sei que se você está nos assistindo aqui é porque você acredita nisso também. Na sexta-feira, a gente fez uma live sobre os impactos do direito penal no âmbito dessa realidade do coronavírus. Falamos com o professor Cristiano Gonzaga, que com certeza estará nos assistindo aqui, sobre os possíveis crimes que as pessoas podem cometer nesse período de pandemia. Ontem, numa live de quase 3 horas, que daqui a pouco vai para o YouTube, hein? Conseguimos salvar a live de ontem atendendo a pedidos. Daqui a pouquinho ela já está lá no YouTube. Então, falamos com o professor Bernardo Gonçalves sobre a decretação do estado de calamidade, sobre a lei federal que regula a questão do combate ao coronavírus no Brasil. Falamos ainda de estado de calamidade pública, estado de defesa, estado de sítio. Repassamos os requisitos constitucionais, repassamos os requisitos procedimentais que a nossa Constituição estabelece. Eu acho isso muito bom, porque num período como esse, a gente aprender com base naquilo que está efetivamente acontecendo é excepcional. Carlinhos, um beijo para você. Daniel Petrocelli, meu amigo. Amandinha, aluna aqui do presencial. Aos poucos a galera vai chegando aí para acompanhar essa live, que hoje, quando eu acordei, eu falei, cara, eu preciso fazer uma live diferente hoje para a galera. Não dá para ser um terceiro dia seguido de live só do direito e só martelando em cima do coronavírus. A gente tem que dar uma respirada e a gente precisa entender o momento que a gente está passando. Eu acho que isso é muito importante e eu vou sentindo os nossos alunos a partir daquilo que vai acontecendo no meu direct, no @ZampierBruno. Lá, para mim, é um grande termômetro sobre aquilo que vai acontecendo, sabe, pessoal? Por quê? Porque você vê que o nível de ansiedade vai subindo, as incertezas vão aparecendo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse período de quarentena. Essa é uma realidade que não tem como a gente fugir, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu não acho correto nem causar pânico e nem mitigar uma situação séria. A gente tem que atuar sempre com transparência, com verdade, evitando fake news. Então hoje eu acordei e falei, cara, tá aí. A gente precisa de alguém que cuida da nossa mente, da nossa cabeça. E ninguém melhor do que a Simone de Molinari. Eu sei que muitos de vocês assistiram ao nosso episódio, o primeiro episódio da nova temporada de 2020 do Supremo Cast, e eu tenho certeza que todo mundo adorou. Tá? Então, por que a gente adia os nossos projetos e por aí vai, né? Então, pessoal, eu vou convidar agora a Simone de Molinari para fazer essa live conjunta comigo. A gente fez uma pauta bem bacana e eu vou convidar ela para ela estar aqui conosco. Só um minutinho, vou achar a Simone aqui. Já achei. Simone, tô te convidando, hein? Simone vai entrar aqui com a gente e vai bater esse papo sobre como é que a gente pode cuidar da nossa mente. Simone! Olá, bem-vinda, minha amiga. Conectamos! Conectamos. Te falei que era fácil, né? Muito bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo a Simone aí, pessoal? Todo mundo te ouvindo. Vamos lá, Simone. Estou aqui, mas vamos sintonizar Vamos já. lá. Show de bola. Você tá me ouvindo bem também? Aí, ó. Pronto. Deu? Estabilizou a conexão aí? A minha tá mais ou menos aqui, mas vamos lá. Pronto, a minha tá boa aqui também. Eu acho que agora deu. Algumas pessoas estão reclamando, isso é uma reclamação que muita gente está fazendo, que a internet piorou no Brasil, né? Porque o pessoal está ficando mais tempo dentro de casa, então o pessoal está usando mais a internet, e a internet no Brasil deu uma piorada. Eu não sei se vocês estão observando isso aqui em casa, que a internet era boa, ela está bem estável, acho que está todo mundo conectado na internet nesse momento de
quarentena. E aí, Simone, como é que tá? Você tá no Sacaná aí? Simone? Oi, Bruno! Oi. Vamos lá. Tá dando agora? Você tá me ouvindo? Estou, Tá me ouvindo bem? Então vamos. estou aqui. A minha internet aqui tá boa. Não sei o que está acontecendo aí. Estabelecemos? A minha pode ser que esteja mais ou menos, mas vamos lá. A gente vai tentando aqui, o pessoal vai contando com a paciência aí, porque realmente a internet no Brasil inteiro está ruim. O próprio Instagram já falou que não está dando conta de fazer tanta transmissão ao vivo. O Mark Zuckerberg reclamou anteontem ou antes de anteontem numa live. Enfim, vamos tocar o pau aqui, minha amiga. Simone, Ah, você está no melhor japonês de Belo Horizonte, não é isso? Melhor restaurante japonês de Belo estou, Horizonte? estou no melhor japonês. Já fiz a minha refeição aqui. Daqui a pouquinho dessa live comerei novamente. Estou aqui no Sacaná, que tá bombando no delivery, viu, Bruno? É? Manda para mim aí, pô. Porque Será que entrega em Nova Lima ou não? É muito longe? Muito longe, né? entregue em Nova Lima. Quando acabar aqui eu vou ligar então, hein? Com certeza. Faça Vamos lá. isso. Simone, que tempo difícil que a gente está vivendo, hein, minha amiga? Estamos, olha, tudo, os nervos aflorados, né, Bruno? Estamos Com com certeza. medo, com ansiedade. O medo é do óbvio, né? Cada um está com medo de se contaminar, de algum membro da família se contaminar, sobretudo os idosos, né? Então tá todo mundo aí com o medo aflorado. Ansiedade, sem saber o que fazer, como administrar essa crise. Incertezas, né? Como lidar com isso, é tudo muito novo. É interessante porque, como a gente não é preparado para isso, parece que dentro da gente estabelece uma dualidade. Metade fica querendo acreditar numa banalidade, que é isso, vai passar, é Uma exagero, gripe. porque nós não somos culturalmente preparados, né, para enfrentar esse tipo de coisa. Pandemia, guerras, não temos essa cultura. Então, metade a gente tende a banalizar. A outra metade a gente tende a embarcar aí num pânico coletivo, que é uma coisa que nós temos conta para pagar, nós temos funcionários, ou somos funcionários e não sabemos quanto vamos receber no final do mês, quanto isso vai durar. Ou seja, surgiu na nossa vida o que estávamos até então estabilizados, surgiu o que eu chamo de princípio da impermanência, o princípio da vida, né, Bruno? Sim, princípio da impermanência. A gente está agora com tudo estabelecido e não sabemos o dia de amanhã, o que prova que ninguém está no controle. Então, hoje a gente está bem de saúde, amanhã você sente uma dorzinha ali, faz um exame e sai de lá com um diagnóstico de doença grave. Sim. Aí você está aí com a sua família toda estabelecida, todo mundo saudável, de repente acontece um acidente, você perde um ente querido da noite para o dia. Você está aí com o seu casamento, tudo bem, tudo certo, de repente você é acometido com uma surpresa, com uma traição. Ou seja, você tem um emprego no qual você adora, no outro dia a carta de demissão está na sua mesa. Princípio da impermanência, é assim que a gente vive. Temos controle de uma pequena parte e a grande parte não está no nosso controle. Aí vem a pergunta, Bruno. Como manter a serenidade em tempos de impermanência? Essa é a grande pergunta, né, Simone? Porque o que você falou faz todo sentido para a gente. No próprio Supremo, né? Meus sócios estão assistindo aqui. A gente faz todo um planejamento no ano anterior, como vai ser o ano seguinte, faz uma projeção das turmas, faz uma projeção de contratação de funcionários, de ampliação da empresa, de faturamento, de despesas. E vem um evento desse, a gente está zerando todo o planejamento que a gente fez. A gente está começando praticamente do zero esse ano de 2020 com essa crise do corona. E é exatamente esse princípio da impermanência, com certeza, total. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É sempre presente essa variável do incontrolável, né? Do incontrolável. Agora, Bruno, tem uma característica interessante
que nós temos a tendência a acreditar que a nossa dor, ela dói mais do que a dor do outro. Claro. Isso aí é uma coisa. Mundial. Gente que estamos sozinhos nessa. É uma crise onde ninguém sabe o que fazer. Todos nós estamos perdidos. Né? Você com o seu negócio, eu com o meu negócio, o colega ali ao lado. A gente está realmente sem saber como administrar esse momento, que é um momento completamente novo para todos nós. Agora, vamos falar uma coisa que é óbvia, né? Não adianta a gente querer fazer aflorar a nossa ansiedade, deixar a preocupação tomar conta. Por quê? Nessa hora, eu que trabalho aí, né, com a saúde mental, nessa hora, me preocupa duas questões básicas. A hipocondria é aflorada, e o transtorno obsessivo-compulsivo, sobretudo aqui. Como é que tá? Tá vendo aí? Oi, voltou? Agora deu. Voltou. Tá bom. Estava falando da hipocondria. Muitas pessoas pensam, Bruno, que hipocondria é mania de tomar remédio. Não? Mas não. Hipocondria, na verdade, é medo de adoecer. Então, a pessoa que tem uma hipervigilância quanto à saúde, tem um medo de adoecer, verifica com muita frequência a pressão, faz muitos exames, se identifica com todos os sintomas que descreve a doença. Essa é a descrição da hipocondria. Erroneamente as pessoas pensam, adoro um remédio, é hipocondríaco. Não é isso. E nesse tempo de pandemia, a hipocondria de quem já tem fica severa. De quem não tem, incentiva a ter, porque a pessoa começa, eu estou espirrando, eu estou tossindo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu peguei isso? Quantas pessoas eu conversei essa semana que falam assim, olha, eu estava gripada, outra eu estava com sinusite. Não, agora eu estou pensando que eu estava com corona, porque se identificou com os sintomas, né? Então, a hipocondria é aflorada nesse período. Eu estava até conversando com a minha filha hoje, ela veio aqui para casa, né? Tava em quarentena na casa dela, agora ela está aqui comigo, passando um tempinho. A gente estava conversando, eu falei, filha, engraçado, né? Toda hora assim que eu vou me sentindo mais fraco, eu falo, caralho, será que eu estou adoecendo? É porque você é tão torpedeado o tempo todo com os sintomas da doença. Se eu perguntar para quem está assistindo a gente quais são os sintomas do coronavírus, todo mundo já sabe de cor e salteado. Que aí você fica pensando, poxa, será que eu estou com tosse? Será que eu estou tendo um pouco de febre? Será que eu estou tendo fadiga muscular? Você vai ouvindo tanto na mídia o tempo todo, na internet, que você começa a pensar se você já não está com aqueles sintomas, né? Esse que é o engraçado. Exatamente. O transtorno obsessivo, compulsivo, da contaminação e da limpeza, implica em toda hora lavar a mão, toda hora limpar. Então, a gente já sendo bombardeado e convidado a isso, você imagina como que isso não exacerba e não fica muito maior. Agora, é importante a gente pensar o seguinte, o que é ansiedade? Ansiedade é você manter a sua mente lá na frente, com algo que está por vir. O que é a nostalgia, né?
É você estar preso ao passado. Então, o que, que a gente faz? Um paralelo meio raso, assim, ó, ansiedade futuro e depressão é passado. Então, a pessoa com crise depressiva, ela está sempre presa a algo que aconteceu no passado, ou que ela não se perdoa, ou que ela tem muita mágoa, mas é sempre fatos pertencentes ao seu passado. A ansiedade são sempre fatos pertencentes ao nosso futuro. Estamos sempre preocupados. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta no final do mês? Será que o meu filho vai adoecer? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho? Então, a ansiedade permeia os acontecimentos futuros. Será que eu vou passar naquele concurso que eu estou estudando? Será que eu vou dar conta de continuar estudando? Será que essa prova é para mim? Será que eu consigo dar conta de mudar de estado, né? São tantas coisas. E esse se para frente e esse por que eu não fiz lá atrás tira a nossa presença, tira a nossa capacidade de ficar no momento presente. Então, eles fizeram uma pesquisa, Bruno, muito interessante, com um indivíduo que ficou sentado por 8 horas numa poltrona, cheio de preocupações, pensando em coisas que ele poderia ter feito, pensando em coisas que ele poderia fazer, um sujeito muito estressado, muito preocupado, e ele ficou assentado durante essas 8 horas. Um outro indivíduo saiu para fazer trabalho braçal. Então, ele se cansou fisicamente, né? Ele exerceu fisicamente. No final dessas 8 horas, os cientistas mediram os hormônios, pressão, batimento cardíaco. E, para surpresa de todas as pessoas, o sujeito que estava assentado, ou seja, não queimou nada fisicamente, ele apresentava um cansaço físico igual à pessoa que trabalhou braçal. A conclusão desse estudo nos mostrou que nós temos uma energia psíquica, porque todo mundo fala energia, estou sem energia para trabalhar, estou sem energia para conversar, estou sem energia. E essa energia, quando a pessoa fala isso, ela se refere a uma energia física. Só que as pessoas esquecem que a energia física, ela não funciona sem a energia psíquica. A energia física e a psíquica é uma só. É como se fosse um combustível de um carro. E esse combustível é que nos movesse. E essa energia psíquica, ela é a energia do pensamento. E a energia física é a energia do movimento. Então, um indivíduo assentado pensando e um indivíduo movimentando, no final do dia, ambos tinham o mesmo nível de cansaço físico. Onde se conclui que pensar cansa, pensar te exaure, drena, é um dreno de energia psíquica. Então, nós não podemos aqui dizer que o indivíduo tem só que agir sem pensar, porque aí ele fica inconsequente. Mas nós também não podemos dizer que o indivíduo tem só que pensar, porque se ele apenas pensar, ele queima toda a energia física dele e ele não consegue agir. Então, ele precisa conseguir dosar isso para ter um equilíbrio de realização. O indivíduo que só pensa não realiza e o que só realiza é atabalhoado e inconsequente. Então, o que acontece com a nossa energia? Quando a gente está agora, voltando para o nosso tema da pandemia, nós tendemos a pegar a nossa preocupação e queimar a nossa energia psíquica, que é a energia do pensamento. E aí não nos sobra a energia da realização. Eu tenho um livro que é muito famoso, né, que é do Troller lá, O Poder do Agora. Já li, muito bom. É maravilhoso, né? Ele é um livro de cabeceira que a gente tem que ler periodicamente, porque a nossa mente é, às vezes, resgatada e aqueles ensinamentos ali se esvaem. Na verdade, o poder do agora seria o que nos deixa o equilíbrio do pensar e o agir.
o queimar a Perfeito. nossa energia física e psíquica na mesma medida. É. E eu acho, né, Simone, como a gente estava conversando antes da live, que essa ansiedade, que claro, cada um vai ter o seu tipo de ansiedade, né? Então, você pode ter uma ansiedade por uma semana cheia, você pode ter uma ansiedade por uma prova que está chegando, você pode ter, no meu caso, uma ansiedade que me consome muito, é de uma turma que vai começar, se a gente vai conseguir colocar muito aluno, não vai, cada um tem as suas ansiedades, né? Óbvio. Mas nesse momento de uma pandemia, eu sinto, eu não sei se essa nomenclatura é correta, mas de uma ansiedade coletiva. Às vezes você vai num grupo de WhatsApp, você vê aquela ansiedade coletiva a partir do momento em que são espalhadas fake news, a partir do momento que um tio seu, um amigo, um colega de trabalho começa a fazer ilações, que o cara começa já a viajar e tal. E isso não contribui em nada, né, para o nosso estar presente, para esse poder do agora, para você não ficar dimensionando, né? Então, isso é complicado. Então, muita gente está projetando, nós vamos ficar 6 meses assim. Cara, a gente não sabe. É algo completamente novo. A gente tem que estar preparado para ficar um tempo isolado, para ficar um tempo em casa. Isso vai acontecer, está acontecendo no mundo inteiro. Não é um problema brasileiro. Mas eu acho que essa ansiedade que às vezes está no outro acaba contaminando a gente. Você já percebeu isso? Eu tenho percebido. Eu sou um cara que gosta muito de me observar. Eu tenho essa característica já há bastante tempo. Eu me observo para entender o que está se passando com o Bruno. E eu tenho percebido que, por exemplo, ficar vendo noticiário era uma coisa que estava me deixando mais ansioso. Eu falava, putz, cara, quando é que esse negócio vai acabar? Quando é que vai voltar à normalidade? O que vai ser das coisas? Como é que o negócio vai ficar e tal? Aí eu pegava meu celular, abria a internet, puta merda. Aí pegava um grupo de WhatsApp, meu Deus do céu, isso estava me piorando. Eu percebi isso sexta-feira, claramente aqui em casa à noite. Eu estava mudando da CNN para Globo News. CNN, eu falei, não, parei, cara. Não, eu vou fazer outra coisa. Eu liguei um som, fui tomar um banho, porque aquilo estava começando a me consumir. E a gente, às vezes, não se observa, e essa ansiedade que, às vezes, não está na gente inerentemente, está no outro nesse momento e ela acaba te contaminando. Eu não sei se o processo mental é esse, mas eu estou dando uma narrativa de mim e eu acho que algumas pessoas que estão nos assistindo podem se enquadrar também nessa perspectiva, não sei. Ó, vamos separar o que você falou aí, porque é muito rico. Olha só. Primeiramente, você faz uma coisa que eu considero dificílima, que é uma investigação honesta dentro de nós mesmos. Porque, no fundo, Bruno, a gente gosta de olhar no espelho, espelho meu, né? Tem alguém mais bonito do que eu? Ou seja, o que eu penso é o certo, o que eu falo é o correto, a minha ideia é a melhor. Então, esse espelho é o espelho que a gente gosta de olhar, que nos faz bem. Agora, e o espelho em que mostra a minha parte feia, que é a minha parte hipócrita, que é a minha parte demagoga, que é a minha parte mentirosa? Então, essa investigação é muito difícil, mas o avanço emocional, ele só ocorre a partir dessa investigação honesta. Não adianta eu olhar e ficar jogando confete em mim mesma, achando que eu sou a detentora de ideias mirabolantes, porque isso vai me estagnar num equívoco até. Com certeza. Se eu não estiver no equívoco, vai me estagnar naquele ponto ali, sem ir para frente. E se o objetivo é evolução, em termos de evolução, não estou deslocando nada. Agora, a partir do momento em que eu me observo, é preciso ver também se eu tenho essa observação e dar ouvidos aos feedbacks que eu recebo. Porque, por exemplo, veja bem, olha só, você já observou que o pessimista, ele se acha realista? Demais. Então, ele vai falar assim, não, eu vou fazer uma investigação honesta e tal, mas eu cheguei à conclusão que eu sou realista. E, na verdade, ele é um pessimista. Então, às vezes, o feedback é importante. Lá no consultório, Bruno, eu tenho, às vezes, eu convido a pessoa a fazer um exercício que é nesse mergulho aí que você disse, que é o seguinte, eu pergunto para a pessoa, me dê aí umas 5 características
na qual você se orgulha de ter, você, né, admira de tê-las. Aí a pessoa me dá 5 características. Pois bem, agora me dá umas 5 características nas quais você não se orgulha de tê-las e quer trabalhar para melhorar. A pessoa também me passa lá as características. Fica anotadinho. Eu falo assim, agora é o dever de casa. Você pode parar aqui nessa primeira etapa, ou a gente pode prosseguir para a segunda, mas você tem que estar preparado. A segunda implica em você pegar 5 pessoas que mais convivem com você, ou um braço direito no trabalho, ou seu cônjuge, ou o pai ou a mãe, ou um filho, alguém ali, um melhor amigo, e pede para ele as suas 5 características positivas e as 5 características negativas. Só que quando eu não tinha muita experiência nesse exercício, eu pedia para que a pessoa trouxesse para mim. Depois, com o passar dos anos de experiência, nada paga uma experiência, né, Bruno? Eu peço para que as pessoas escolhidas mandem para o terapeuta, ou seja, para mim. E isso fica mantido em sigilo. E aí eu pego as características, faço ali uma compilação e dou a devolutiva para a pessoa e falo assim, a pessoa fala, característica positiva, Simone, eu me acho uma pessoa serena e equilibrada. Ok, sereno e equilibrado. Aí dá lá 5 pessoas de feedback, a pessoa fala assim, a pessoa não é nada serena, ela é extremamente nervosa. Aí você fala, olha, 5 pessoas te acharam nervosa, só você se achou serena. Ah, não, os 5 estão errados. Então, quando você se predispõe a fazer uma investigação honesta e olhar naquele espelho que não é tão bonito assim, que é um espelho para dentro, que não é um espelho para fora, porque para fora é a vaidade e para dentro é o seu juízo de valor. Então, esse jogo, esse espelho de olhar para dentro, ele não aceita maracutaia, ele não aceita mentira para si mesmo. Sim. Se você olhar e fizer essa investigação honesta, você vai conseguir saber de fato se você é mais um realizador, se você é mais um crítico, se você é uma pessoa que consegue... se você é uma pessoa mais negativa ou mais positiva. Porque não adianta também, Bruno, a gente ficar aqui fazendo apologia ao otimismo e falar sejamos otimistas. Se esse otimismo for um otimismo vazio, com base em nada, com base Semana que vem já está tudo tranquilo. Semana que vem já está tudo normal. Vai dar tudo certo por quê? É só uma gripezinha, pô. É uma gripezinha. Então, esse otimismo vazio, ele não tem credibilidade nenhuma. Agora, a futurologia pessimista também não está com nada. Ela não Vamos demorar um ano. Vai demorar um ano para sair dessa. Essa futurologia pessimista, ela parece que o pessimista fica torcendo para dar certo, para no final falar, eu falei que ia demorar um ano, eu falei. Então, ele fica ali na torcida. Na verdade, nós precisamos de encarar a realidade tal qual ela é. Com Perfeito. positividade, sem ser com otimismo vazio, no momento presente, sem ficar se eu tivesse, porque isso gera depressão, e sem amanhã, porque isso gera ansiedade. É o poder do agora, é o hoje. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma situação periclitante, difícil de lidar, que ninguém sabe como resolver. E filosoficamente, né, Simone, só existe o presente, né? O futuro e o passado, eles não existem. Não, do ponto de vista da filosofia, existe. Né? Uhum. Então, a gente tem que cuidar realmente do presente, o estar presente, né, Simone? A gente conversou disso, é tão importante não ficar projetando o futuro. Então, quem está nos assistindo, às vezes está naquela ansiedade, será que vai ter concurso? Poxa, será que minha empresa vai quebrar? Poxa, será que eu vou ser demitido? Não é hora de ficar conjecturando tudo isso, porque isso vai aumentar a sua ansiedade. Aí você vai para o grupo de WhatsApp, sua ansiedade vai aumentar mais ainda. Eu tenho outra técnica, Simone, que eu uso bastante, sabe? Para o estar presente, para o estar consciente, para sair do automático. Há alguns meses, talvez mais de ano já, eu já coloquei isso no meu Instagram,
Mais de uma vez, quem me acompanha no meu Instagram já ouviu isso, eu já falei em sala de aula, eu já falei no Supremo Cast, que você brilhou por lá. Eu sempre falo isso. Eu tenho procurado deletar da minha vida aquilo que está me causando algum tipo, vamos chamar de adrenalina ruim, de sentimento ruim. Então, eu dei esse exemplo. Eu estava vendo televisão, o negócio começou a não me fazer bem. Eu falei, chega, não vou continuar. Eu vou me administrar. Eu vou administrar o meu estar presente aqui. Então, por exemplo, hoje, eu saí de mais 2 grupos de WhatsApp. Isso porque todo grupo de WhatsApp que me colocam, eu saio. Eu sou aquele cara antipático mesmo e não tenho o menor problema com isso. Eu não vou gastar meu tempo com um grupo que não vai me levar a lugar nenhum. Então, poxa, hoje eu saí do grupo que eu gostava pra caramba. Tinha 3, 4 anos do grupo, eu saí. Não tem condição. A galera fica mandando notícia o dia inteiro. Ah, porque na Itália, porque na China, porque nos Estados Unidos. E no seu... Enche o saco, velho. Isso não me acrescenta nada no meu dia. Só me suga minha energia, igual você falou. Né? Eu tô lá sentado, às vezes deitado, com o celular na mão, como todo mundo fica. Aí eu começo a ser bombardeado por um monte de incertezas. Ah, descobrir a cura. Cientificamente, descobriram? Já está sendo aplicado? Já está no momento de aplicar ou não? Ou isso vai causar mais ansiedade e mais? E isso pode causar uma desobediência àquilo que as autoridades estão pedindo. Exatamente. Tem esse lado, né? Aí o cara vai e manda assim, porque o vírus é um vírus chinês. Ô, bicho, desculpa, Simone, foda-se de onde veio o vírus, cara. O que eu, cidadão comum brasileiro, tenho a ver se o vírus é chinês, se ele é americano, se ele é inglês? Ficar nesse debate vai levar você a qual lugar? Mas você já observou que as pessoas têm um certo prazer em disseminar más notícias? Total. Notícia ruim corre logo, né? Corre rápido, já diria no interior, né? Exatamente. Existe ali um prazer que deriva da má notícia, até porque a nossa fragilidade é tão grande que quando acontece um acidente com uma outra pessoa e quando eu noticio aquilo, é quase uma catarse de dizer que assim, ufa, não fui eu. Então, é aquele alívio, porque a iminência de morte pode ser com qualquer um de nós. Então, esse prazer em noticiar a tragédia alheia tem a ver também com a minha fragilidade que foi exposta naquele momento e que eu fui salvo. Então, isso aí acontece, mas é uma coisa, até um contrassenso, porque a gente fica sem noticiar as coisas boas, porque não dão ibope, né? Porque o bom já deveria acontecer, e eu noticio o ruim porque eu estou fora dele. Então, isso é uma coisa interessante para a gente se observar também e ver. Eu estou sendo uma pessoa que estou espalhando a notícia ruim. Então, eu tenho um voto comigo, eu tenho uma promessa comigo. Eu não espalho notícia ruim, ela morre em mim. Somos Se dois. eu recebo uma notícia ruim, eu não dou um telefonema, eu não espalho, eu não coloco em WhatsApp, nada. Eu guardo e bloqueio aquele pensamento. Por quê? Porque eu não quero aquilo espalhado através da minha pessoa. Pelo menos tem eu que não estou fazendo esse movimento. Assim como eu fiz esse voto, eu tenho certeza que várias pessoas pensam assim também. Perfeito. E é bom a gente lembrar a todo mundo que está nos assistindo que a grande mídia, ela vive desse sensacionalismo, ela vive disso. É isso que dá audiência. Eu dou um exemplo, sabe, Simone, em palestra minha, nesse ano que o Kobe Bryant, lá, o astro do basquete americano, morreu, ele tinha 11 milhões de seguidores. 48 horas depois, ele bateu 14 milhões de seguidores. O cara ganhou 3 milhões de seguidores em 48 horas. Ou seja, ele podia fazer a maior ação de marketing do mundo vivo, que ele não alcançaria essa marca, né? Agora, a morte mobiliza, a tragédia dá audiência. Então, cabe a nós administrarmos aquilo que a gente quer que chegue até nós. Eu chamo isso de dieta da informação. Há muito tempo atrás eu ouvi isso num podcast e nunca mais esqueci. É preciso, em tempos de hiperconexão, fazermos a tal da dieta da informação. Isso envolve parar de seguir 5.000 pessoas em rede social, isso envolve parar de participar de qualquer grupinho de WhatsApp,
isso envolve selecionar o tipo e a credibilidade da notícia que chega até você. Ô, Bruno, muitas pessoas estão reclamando de falta de concentração. Ai, Simone, eu não consigo ler um livro, eu não consigo concentrar, a minha memória não está boa, eu não consigo lembrar das coisas que eu estudo e não consigo reter o É uma reclamação estudo. comum. Eu estou com déficit de atenção, eu acho que eu vou no psiquiatra pegar aquele remedinho famoso, e aí vai, né? Agora, pensa comigo. Eu sempre, quando eu ouço essa queixa no consultório, eu faço a seguinte pergunta. A queixa é legítima, a pessoa está sentindo isso de fato. Aí eu pergunto o seguinte: o que você está fazendo para melhorar essa queixa que você está me trazendo? Aí fica aquela pausa dramática, né? Fica o silêncio. E eu em silêncio e a pessoa em silêncio. E aí tem um risinho. Ou seja, é nada, não estou fazendo nada. Nada. E aí eu exemplifico para você. As pessoas, e aí eu falo as pessoas com propriedade, porque eu acho até antipático você falar as pessoas quando você está incluído nelas. Né? Aí nós temos que falar nós. E não as pessoas. Nesse caso, eu falo as pessoas, porque eu vou dar um exemplo de televisão. Não assisto televisão faz 9 anos. Então, eu posso falar as pessoas. As pessoas assistem televisão, junto à televisão, ao telefone, concomitantemente, junto ao telefone, conversando com alguém ao lado. Você compartimenta a sua mente em 3. O filme, o WhatsApp ou uma rodadinha no Instagram e uma conversa com alguém ao lado. E ainda tem pior, tem aquela pessoa que adapta isso tudo e alguém dirige para a conversa a ela ainda fala, pode falar que eu estou te ouvindo. Estou prestando atenção. Pode continuar que eu estou prestando atenção. Eu falo, não, você pode terminar aí que depois eu falo. Então, veja bem, uma mente que foi feita para prestar atenção em um item de cada vez está sendo estimulada, fora a notificação do celular que veio para... Não tem nada de bom que deriva da notificação. Não tem nada de bom. Só tem de ruim. Você está ali fazendo uma comida, vem a notificação. Você está tomando um suco, vem a notificação. Você está namorando, vem a notificação. Você está... Então, eu já tive relatos no consultório de coisas mais inóspitas que no meio daquela atividade, onde só 2 pessoas veem uma notificação, para tudo. Então, o que acontece? Essas notificações, elas estão a serviço de tirar por completo a sua concentração. Então, meu amigo, se você está queixando de memória baixa, de pouca concentração, de incapacidade de ler um texto com mais de 1000 caracteres, você mantém a notificação no seu celular, você lê um livro com o celular ao lado, você não consegue ir ao banheiro sem o celular estar junto. Ou seja, a minha pergunta fica aí para você. O que você está fazendo para aumentar a sua concentração? Aí você pode me responder. Eu estou fazendo piorar. Porque se fosse para melhorar, tem que ser algum movimento ao contrário disso. Então, se você corrobora esse comportamento, você só está piorando. E a sua concentração, quanto pior, ela fica mais difícil de resgatá-la. Então, a preocupação aí, ela não pode ser largada de lado, porque depois você tem danos irreversíveis. Irreversíveis. Da mesma forma que você treina, você destreina, você descondiciona. E descondicionar é muito mais fácil do que condicionar. Então, você precisa estar preocupado com esse tipo de coisa. Como você conseguir fazer... Aí todo mundo fala, o isolamento. Estamos isolando. Tem gente
doido com esse isolamento, né? Ficando aí completamente... Ah, eu gosto de ficar sozinho. Mas peraí, qual que é a sua solidão? É a solidão com você mesmo ou é uma solidão com Wi-Fi? Porque a solidão com Wi-Fi não é a solidão. É a solidão com o mundo virtual que está vivíssimo. Então, eu quero saber se a pessoa tolera a convivência dela mesma ou se o silêncio dela tem muito barulho. Ixi, Maria. Fazendo uma observação, hoje eu estava me exercitando aqui em casa de manhã, né, para não perder a rotina, que é uma rotina de vida inteira para mim, de fazer exercício físico e tal. E eu comecei a pensar que eu estava incomodado de estar tanto tempo sozinho e tal, vários dias sozinho, eu moro sozinho, né? Então, e me veio um pensamento, pô, eu nunca me importei de ficar sozinho. Por exemplo, carnaval, eu fiquei praticamente 4 dias dentro de casa, o dia inteiro, li livro, vi filme, fiz um monte de coisa, foi bem legal. Mas há uma diferença. Qual que é a diferença? Antes, eu não saía por uma opção. Agora, eu não saio por uma obrigação. Eu acho que isso também na nossa mente, né? Uma coisa é eu optar por estar sozinho, outra coisa é eu estar sozinho por ser uma determinação de uma autoridade pública, né? Acho que muita gente está fazendo essa leitura mental aí também. Faz toda a diferença. Um amigo meu mudou para o interior uma vez, e aí ele falou assim, Simone, eu estou sofrendo muito no interior, porque no interior não tem teatro. Eu falei, mas vem cá, eu sou sua amiga há tantos anos, você nunca foi no teatro? Ele falou assim, eu nunca fui não, mas eu sabia que existia. Então é mais ou menos isso. Quando você sabe que você pode, mas não exerce aquele direito. Agora, o confinamento está aí compulsório, né? Sim. Você tem que fazer o confinamento, você pode sair ali para um supermercado rápido, para comer rapidamente aqui, fica num ambiente isolado, volta e precisa se reinventar. Fazer o que em casa? Eis a questão. Agora, memes na internet não faltam, né? As pessoas... o brasileiro ele tem muito defeito, Simone. O brasileiro tem muito defeito. Mas é cada meme genial que você passa mal de rir, cara. Eu recebi cada um assim. Hoje eu recebi um. Agora eu sei porque que meu cachorro foge quando abre a porta, né? O meu vizinho tá ficando doido. Eu vi ele conversando com o meu cachorro. Eu e meu gato falamos sobre isso e morri de rir. Assim, é cada meme, cara, fantástico que você fala, bicho, a galera é muito criativa, cara. O brasileiro é muito criativo, pelo amor de Deus. As pessoas estão assim, será que o meu casamento vai resistir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou... Agora, é engraçado, né, Bruno? As pessoas reclamam de falta de tempo. E aí... Falamos disso com o Cris Gonzaga na sexta. O Cris tocou nesse ponto. Fantástico esse ponto, Simone. Falta de tempo. O que você quer? Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. E aí? E o tempo aí, agora? O que você vai fazer com esse tempo? Toma o tempo, vai. Exatamente, eis a questão. Então, a gente precisa saber como administrar esse momento, como administrar a nossa nova condição. Ô, Bruno, uma vez eu fiz um retiro de budismo. Que legal, sou doido para fazer, depois você me indica. A proposta era aprender a meditar. Difícil, e aí né? você fazia as aulas lá. O retiro, ele era de 12 dias. O primeiro você chegava, recebia as instruções, ficava 10 dias no retiro e no 12º você ia embora, né? Esse retiro, esse curso, ele eram 12 dias, 11 dias, com regime de voz. Você não podia conversar. E aí, você dividia o quarto com mais uma pessoa, estabelecia as regras, né? No primeiro dia, olha, quem chegar primeiro, apaga a luz, não apaga, porque você não ia poder conversar com a pessoa que você dividiu o quarto. Então, você estabelecia as regras, e aí tocava um sino 4 horas da manhã, você ia para o salão de meditação e ficava lá até 9 da noite. Quê? Às 11 da manhã tinha uma única refeição.
E Você conseguiu? Consegui. Você ficava Sério? na posição de lótus, de 4 da manhã às 9 da noite, por Que esses isso? 11 dias, sem conversar. Era evitado, inclusive, o contato visual. Quando você passar, a instrução é, ao passar por alguém, não olhe para a pessoa. Se o olhar cruzar, porque o olhar comunica, você olha para o chão. E aí eu me submeti a essa experiência. E foi pela primeira vez que eu fiquei 12 dias sem falar. Eu não sabia quem eu era sem conversar. Eu não sabia quem eu era sem interagir com outras pessoas. Eu não sabia quem eu era sem mexer na tecnologia, no telefone celular, no computador. Eu não sabia quem eu era fazendo uma refeição por dia, no meio de estranhos. E foi um confinamento voluntário, né? Foi. E aí eu vejo... Você saiu do automático, né? Você saiu daquele automático. Eu tô sentindo isso aqui também. Eu tô nesse período de isolamento e de quarentena, eu tô me sentindo muito presente porque eu saí do automático. Então não tem aquela mais de acordar, trocar de roupa, ir na academia, voltar, ir pro Supremo, trabalhar o dia inteiro igual um louco, chegar em casa, comer, dormir, no outro dia a mesma coisa, dar uma aula, estudar. Eu saí desse automático completamente. Eu acho que isso tá incomodando muita gente. Você não acha? Porque não sei se tem Bruno, cliente, paciente seu falando disso. Todo mundo saiu do automático. Esse automático aí que você me narrou, ele dura aí na última dezena, nos últimos 10 anos. Você olha para trás, fez a mesma coisa e nem viu passar. Exatamente. Nem viu passar. Tanto é que eu pergunto no consultório assim, me fala uma lembrança que mais te marcou. Bruno, invariavelmente, a resposta é de algo da infância. Quando eu ia na casa dos meus avós, que mais me marcou. Ou seja, depois que você entra num piloto automático de rotina, banho, trabalho, igual um robô, né? Seu telefone já toca, você já pega a mensagem, já vai para o banho, já vai para o café da manhã, já vai para o trabalho, já enfrenta o trânsito, já volta. Na hora que você vê, você fez isso por 20 anos. É foda. E não viu o tempo passar. Piloto automático. Será que... Ontem eu estava pensando sobre isso. Eu tô pensando muito, Simone, desculpa. Isso aqui está quase virando uma sessão de terapia, hein, galera? Mas vamos ver se vocês aproveitam alguma coisa. Ô, Simone, será que a gente vai ter a possibilidade de falar de um mundo pré-coronavírus e um mundo pós-coronavírus? Porque esse break, nesse mundo hiperconectado, nessa velocidade louca que a gente acabou de conversar, acho que todo mundo está se colocando um pouco a se pensar sobre os seus projetos, sobre a condição humana. A gente parou de pensar a vulnerabilidade do ser humano, cara, sabe? E vem um vírusinho, uma parada microscópica, e fala assim para o mundo, parou o mundo, bicho. Parou. Todo mundo agora recolhido e vai curar suas dores, vai pensar nos seus monstros, sabe? E vai repensar sua vida. Eu estava pensando nisso do ponto de vista macro. Será que vai ser possível inaugurar uma nova modernidade, uma pós-modernidade, não sei que nome vão dar, né? Uma ultramodernidade, não sei que nome os estudiosos vão dar, mas será que nós vamos viver um mundo pré e pós-coronavírus? É um pensamento legal aí para a gente refletir sobre ele, né? Porque todo mundo vai ter que dar esse break. Olha só, o break todos temos que dar, sim. Agora, se sairemos modificados e tocados e mais evoluídos, é que vai depender o acesso profundo de cada um. Porque Perfeito. Tem um exemplo que eu vivenciei quando eu fazia consultoria nas empresas. Eu acho que, nem sei, bem mais de 15 anos, uns 18 anos, talvez. A gente fazia uma entrevista de clima organizacional e entrevistamos uma equipe de mais ou menos 30 pessoas lideradas por uma
única pessoa, e foi unânime o tanto que esse líder era uma mulher, o tanto que essa líder era nociva, era tóxica para a equipe, as queixas eram as mesmas. Então, a gente começou pela consultoria fazendo esse diagnóstico, colhendo os depoimentos e tal. E foi muito inusitado, porque essa moça teve uma experiência de quase morte. Ela foi acometida por uma hiperbactéria, ficou no CTI, e as pessoas da equipe ficaram muito sensibilizadas. Então, fizeram corrente de oração, isso durante a nossa consultoria. Eu trabalhava numa empresa que foi contratada, né? Então, eu vivi isso dentro desta empresa contratante. E aí, a equipe, muito sensibilizada, a moça lá morre, não morre, e corrente de oração, foram visitar, né, na medida do possível, os familiares que ficavam lá, porque ela estava no CTI e tudo, e foi uma coisa, passou muito próximo aí de perder a vida. Sim. E essa pessoa voltou, e aí ela voltou e solicitou uma reunião com a equipe toda, estava muito debilitada, estava uma pessoa assim, né, muito visivelmente debilitada, magra, e solicitou a equipe toda, pediu lá, reuniu todo mundo em ciclo e pediu a palavra, falou assim: olha, gente, eu queria conversar com vocês, porque durante esse todo o tempo que nós trabalhamos juntos, e eu jamais imaginei que eu ia passar por isso, e realmente, da noite para o dia, eu tive uma bactéria, o negócio tomou proporções mastodônticas e aconteceu isso tudo. E eu fiquei sabendo que vocês fizeram corrente de oração por mim, eu fiquei sabendo que vocês visitaram a minha família, me visitaram no hospital, mesmo eu não podendo. E eu imaginei que vocês torceram muito para eu morrer, só que eu não morri. E eu tô aqui mais forte do que eu estava. Porque antes eu achava que eu era imortal e agora eu tenho certeza. Então, Bruno, esse caso, ele foi muito emblemático, porque você pensa que quando uma pessoa passa por uma experiência de quase morte, quando uma pessoa passa por um crivo muito estreito da vida, a esperança que você tem é que esse ser humano saia um pouco melhor do lado, atravesse essa ponte e saia do lado de lá melhor. Só que isso nem sempre acontece, porque a gente não sabe quais são as conexões, o traço de personalidade. Então, isso é interessante, porque voltemos ao mergulho honesto e ao espelho, que não é o espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu. Esse é fácil de olhar. Eu quero saber quem vai olhar para o espelho difícil de se ver, onde mostra a nossa fragilidade, onde mostra a nossa feiura e aonde nos convida a caminhar. Então, sim, acredito que esse tempo de reflexão vai fazer muitas pessoas chegarem do lado de lá mais conscientizadas, mais reflexivas, pessoas melhores, porque o tempo, o convite é para isso, né, Bruno? O convite é para a gente ser uma pessoa melhor no dia a dia, só de existir, só de estar nessa existência. Sobretudo com um fato tão importante quanto esse, por que não caminharmos rumo à evolução de sermos pessoas melhores? Não importa ser, não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Então, esse é um ótimo momento. A gente não está vendo aqueles bilhetinhos. Oi, se você é idoso, me prontifico a ir no supermercado. Então, esse aí é um bom exemplo de fazer o bem. Sim, perfeito, mano. Concordo plenamente. Agora, para a gente começar a caminhar para o fim da nossa live, porque se deixar, cara, eu fico o dia inteiro conversando aqui com você, porque é bom demais conversar com você, Simone. É uma delícia. Obrigado. Mas ontem cortaram minha live aqui depois de 80 minutos. Parece que corta. O Instagram fez só assim, ó, sua live terminou. Eu falei, não terminou, não. Aí eu e o Bernardo ficamos tentando lá reativar, mas não tinha mais como. O Instagram está cortando as lives muito grandes aí.
Mas depois a gente projeta essa live aí para o YouTube. Não, eu vou salvar. O né? pessoal lá do Supremo já tá gravando a gente, inclusive, para poder subir com essa live no YouTube, viu, galera? Fiquem tranquilos aí, a gente vai subir, porque essa live é realmente imperdível. Agora, uma coisa que... Vamos supor que a gente tem que ficar semanas nessa condição. Isso é uma realidade. A gente está vendo alguns países da Europa aí em que essa realidade já está acontecendo, de ter que ficar semanas em isolamento. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo assim, estou replicando aquilo que a gente tem visto acontecer em outros países. Hoje eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção e eu já tinha pensado sobre ela. Eu queria que você reforçasse ou contestasse, que é a questão do estabelecimento das rotinas ou de novas rotinas. Porque todo mundo começou, é ótimo, não sei quem liberou o acesso ao canal X, Y, Z, Netflix, Amazon Prime, né? Que esses caras estão ganhando muito nessa crise, né? Imagina o tanto de gente que não assinava esses serviços e que agora estão assinando. Esses caras têm... Toda crise tem gente que ganha muito dinheiro, né? Supermercado, farmácia, Netflix, tem uma galera, Instagram, tem uma galera que está ganhando muito dinheiro aí pela tomada da atenção do consumidor. Mas você acha importante ressignificar as rotinas, manter tanto quanto possível as rotinas que tinha? Porque eu acho que a rotina é aquele negócio também da força do hábito, né? Você falou do poder do agora, mas eu acho que também a força do hábito, ela é importante nesse momento, a gente não desconstruir aquilo que a gente vinha construindo. Falando especialmente para os alunos do Supremo, às vezes você estava numa rotina muito forte de estudos, e eu sei que nesse primeiro momento, às vezes essa rotina vai ser chacoalhada, mas eu posso estar errado, Simone, mas eu acho importante as pessoas ressignificarem essa rotina. O que você pensa disso? Eu penso que tem que ressignificar a rotina, criando novas rotinas, porque não estamos de férias, não estamos aí esperando acontecer, precisamos movimentar. Não tem aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço? Então, a gente precisa se reinventar e vender o lenço, fazer o que pode ser feito. Então, os alunos do Supremo podem estudar, falta de tempo para estudar, tenho tempo para estudar. Muitas pacientes que eu atendo estão desmotivados porque estão na iminência de ter concurso suspenso, a data já não sabe mais. Mas a data, ela não impede de você continuar na sua rotina e ganhar mais tempo. Eu tanto essa semana atendi pessoas que estudam para concurso que falou assim, foi um balde de água fria porque agora eu não tenho mais data para estudar. E atendi outra pessoa que falou assim, opa, ganhei mais prazo, vou dobrar o meu estudo porque na hora que a data vier, eu estou na frente de muita gente que desanimou. Então você vai escolher o lado em que você vai fazer novas rotinas. Não dá para a gente dar dicas milagrosas, pulo do gato, isso não existe, estamos todos no mesmo barco, seria até uma fantasia da minha parte dar alguma dica aqui, né? Que fosse mais... Olha só, resiliência. Resiliência, que foi uma palavra da moda, que agora é gratidão, né? Que todo mundo fala gratidão, mas na hora que você vê, tá todo mundo na reclamação. E reclamação e gratidão não coexistem. Então, se você reclama, você não é grato. Então, pensa duas vezes antes de falar gratidão, porque aí você está proibido de reclamar. Você tem que ser grato de tudo. Então, na verdade, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo herdado da física, em que é usado para os metais que têm a capacidade de, depois de passar por um estado de estresse, de compreensão, voltar à sua forma original. Então, nós precisamos de trabalhar a nossa resiliência. Resiliência é a capacidade de manter a nossa forma original, mesmo passando após esse crivo estreito e apertado que está sendo essa crise. Todo mundo está perdendo dinheiro? Tá. Todo mundo está em dúvida como vai fazer? Tá. Só que todo mundo. A minha dor não é maior que a sua dor. A gente não fala de empatia? A gente não fala de moda também, né?
Empatia, gratidão e resiliência. O que tem de pessoas tatuadas. Bom, essa live ela é a continuação da live que estava rolando lá no perfil do Supremo. Deu 1 hora de live, o Instagram tá cortando as cabeças. Ontem a gente fez uma live de 90 minutos com o Bernardo aqui, foi super tranquilo. Bom, eu vou convidar ela de novo, a Simone, só pra gente acabar aquele papo, mais 10 minutinhos a gente fecha, porque o papo tava bom demais, a gente tava falando sobre um monte de coisa legal. Então eu vou convidar a Simone aqui, vamos ver se ela já tá preparada. Vamos lá. Bom, a Simone tá entrando aí, a gente tava falando de gratidão, de empatia, de resiliência, pra gente enfrentar esse momento de isolamento. Ô, Simone, eu falei, eles estão cortando, ó, deu 1 hora certinho, ó, cortaram a gente mesmo. Eu acho que o papo estava muito bom, né, Bruno? Pô, os caras tinham que avaliar o mérito, a qualidade. Quando a live tá boa, deixa ela rolar, pô. Tira esses monte de bosta que estão falando aí na internet, né? Não, fala a verdade. É verdade, é verdade. Mas a gente estava falando de gratidão, dessa ideia de resiliência, e isso casa, sabe, Simone, com um recado, quinta-feira à noite. Eu estava na turma de delegado anual lá do Supremo, que é a maior do Brasil. São milhares de alunos nessa turma. E a gente está continuando a fazer transmissão ao vivo. A gente vai levar a transmissão ao vivo nas aulas do Supremo ao máximo que a gente puder levar. Até mandarem fechar, lacrar, não tem mais jeito. Aí nós vamos ter que parar. Mas enquanto a gente puder, a gente vai manter as aulas ao vivo e esse compromisso com o aluno do Supremo. E eu senti assim, tocado de falar com os alunos no final da aula, os 5 minutos finais. E esse vídeo até viralizou, muita gente comentou, recebeu centenas de mensagens por causa desse vídeo, porque os meninos do Supremo lá, os meninos do marketing, pegaram esse pedacinho e fizeram uma publicação desse pedaço da minha fala final na turma de delegado. E eu falei exatamente isso que você está falando, sabe? Agora é hora da gente ver quem estava afim mesmo desse projeto ou quem já vai ter uma desculpa pronta. Até nós falamos disso no episódio do podcast lá do Supremo Cast que você participou. Não é verdade? Porque para quem precisa de uma desculpa, essa pandemia é maravilhosa. Eu estava estudando para concurso, né? Mas aí veio a pandemia. Então eu abortei tudo. Então, quem está precisando de uma desculpa para abortar projeto, a desculpa está aí na mesa, né? Vamos ver se a pessoa vai querer adotar ou não, não é verdade? E quem precisa de tempo para executar projeto, o tempo também está aí, né? Então, a gente está sempre se deparando com 2 opções. A gente está sempre deparando com opções, na verdade. E vai depender qual que eu vou lançar mão. Então, a gente estava dizendo, né, que as pessoas estão tatuando e reverberando as palavras resiliência, gratidão, empatia. Então, essa é a hora da gente colocar resiliência, sermos fortes, da gente ter empatia e saber que não estamos sós nessa crise e da gente ter aí também essa competência. Eu sempre tenho uma frase, Bruno, que eu falo o seguinte, olha, precisamos aprender a aceitar e aceitar com docilidade as dores que a vida forçosamente nos impõe. É isso. Não tem como você sair disso ou fazer diferente. Você vai aceitar com revolta as dores que a vida forçosamente te impõe? Você vai aceitar com revanche? Você vai aceitar? Você tem que aceitar docemente. E docemente significa o que está no meu controle? Vou fazer 100% do que está no meu controle. Só que o nosso controle é pequenininho. Mas ele é 100%. Agora, se eu não fizer nada, a opção também vai ser minha, a consequência também. É isso que eu ia complementando a sua fala, eu ia dizer exatamente isso. O docemente é mais num sentido de leveza, mas não no sentido de passividade, né? Não. Porque há uma tendência também, como a gente estava falando, desse lado mais de aceitar as coisas, não virar uma passividade. Eu, por exemplo, eu adoro desafio, eu sou movido a desafio, eu gosto. Então, tipo, é para falar para 5.000 pessoas. Oba, adoro, né? Me coloca lá. É para fazer uma prova, você vai ter que escrever 20 páginas. Oba, vamos lá. Eu sempre gostei. Tem um torneio ali que você vai participar. Vamos embora, adoro.
Mas tem gente que não é movida assim por esse espírito, mas você tem que ter certos níveis de agressividade, mas naquele sentido da agressividade que te faz caminhar, você concorda? E se conhecer, né? Não adianta eu pegar a sua fala. Se você é movida a desafio e eu sou movida a repetições de coisas que eu já conheço e quero ficar boa nisso, se eu pegar a sua fala, eu estou executando a pior mentira, a mentira para mim mesma. Ou causando ansiedade, né? Ou causando uma comparação seguida de uma menos-valia, porque a menos-valia é quando eu me comparo com você, me sinto acima, eu tenho sentimento de soberba. Quando eu me sinto abaixo, eu tenho sentimento de menos-valia. Ou eu vou me sentir inferior, ou eu vou ser invejosa. Então, o negócio é eu me conhecer e comparar comigo mesma. Eu estou melhor do que eu estava um ano atrás? Se eu não tiver, eu executar isso. E o que serve para mim não necessariamente serve para você. Agora, que ninguém está satisfeito em ficar parado, o juízo de valor, a autoestima da pessoa não fica boa, não tem ninguém feliz no sentido de ter um bom juízo de valor de si mesmo, se sente um preguiçoso, se sente uma pessoa incompetente. Então, assim, trabalhar a evolução das competências, que é o que a gente falou no podcast, como avanços emocionais, é o que vai te tornar uma pessoa mais orgulhosa de si e com uma autoestima maior. Perfeito. E outra coisa... Momento de crise, momento de reflexão, momento de confinamento, Bruno, para trabalhar isso. Não vai ser no caos do dia a dia com a rotina te engolindo que você vai conseguir trabalhar. E usando um pouquinho, né, desses gatilhos assim, ô Simone, quantas pessoas você já não viu na vida atendendo aí, e até de amigos nossos, que você fala, nossa, cara, para mim, minha vida, depois que eu separei, eu virei outra pessoa depois do divórcio, né? Depois que eu casei, cara, eu me sinto uma pessoa bem melhor com o casamento, eu me sinto com mais significado, eu significo que eu tenho um projeto junto com outra pessoa. Ou às vezes uma pessoa fala, nossa, eu fui demitido e depois eu fui entender que aquela demissão foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Quem sabe a gente não está vivendo um momento desse, né? De transição e transição para melhor, porque toda mudança, não tem aquele caso da vaquinha, o cara tinha uma vaca, a vaca era tudo pro cara, aí o rapaz chegou lá, o que você faz da vida? Eu tenho essa vaca alimenta a minha família, essa vaca dá o leite para minha família, é com essa vaca que eu pago o estudo da minha filha, é com essa vaca... Aí o cara foi ouvindo isso, falou com o ajudante dele assim, empurra essa vaca no penhasco agora. Aí o cara empurrou a vaca no penhasco, ele falou, você tá louco? Essa vaca era tudo que eu tinha. Ele falou, mas é justamente por isso, essa vaca estava te impedindo de olhar o resto. Aí ele voltou lá, um ano depois, aí o cara estava com um curral com 40 vacas. Aí ele falou assim, eu fiquei por 10 anos com uma vaca só e eu não sabia que eu tinha potencial para 40. Então, quantas pessoas precisam empurrar a vaca no penhasco? Fica aí essa reflexão. E todo momento de crise abre oportunidades. Eu tenho trabalhado muito essa frase, é uma frase meio clichê, usada muito por economistas, né? Mas é a mais pura verdade, sabe? Eu tenho discutido isso muito com meus amigos, com meus sócios, com pessoas próximas. Essa crise vai abrir oportunidade. E para você que é aluno e está preparando para o concurso, galera, a administração pública, eu repito o que eu falei no vídeo que viralizou, ela não vai parar de contratar, sabe? Os editais que estavam para sair, às vezes pode ter um retardamento aí da publicação, mas eles vão ser publicados. Essa semana, no meio da crise, a gente teve publicação de 3 editais, sabe? Então, os editais não vão parar. Então, lembre-se disso. É para sair mais forte. E mais, né, Simone? Também a gente pode pensar, para a gente encerrar esse nosso papo, talvez seja a hora para a gente desengavetar projetos que estavam ali parados, né? Que a gente não fazia nada. A gente até discutiu isso. Você falou que você vai para o seu 2º livro, não é isso? E eu vou escrever minha tese de doutorado, que está um parto para sair. Eu vou sentar nesse período, é uma das minhas metas para esse período, e vou escrever minha tese de doutorado. Então, tem aluno de faculdade que está nos assistindo, é a hora de fazer, de repente, seu trabalho de conclusão de curso,
a galera que faz uma pós-graduação, quem está querendo fazer um projeto para entrar num mestrado ou fazer um doutorado. Olha que oportunidade que você está tendo agora com esse tempo que vai sobrar. Ainda que você ressignifique sua rotina, porque você não vai ter tempo mais de deslocamento, que é uma coisa que a gente gasta muito tempo hoje, especialmente nas cidades grandes, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você não vai ter aquele tempo ocioso que às vezes você ia para encontrar um amigo ou fazer uma atividade de lazer. Elas vão ficar diminuídas nesse período, que esperamos seja breve, mas não sabemos quanto tempo será. Então, é usar esse tempo que vai sobrar agora para você, de repente, desengavetar projetos que estavam na sua mente já há bastante tempo. Concorda? Concordo. Estou também fazendo isso, colocando os meus projetos que estavam aí por falta de tempo e criando novas oportunidades. Comecei a fazer os meus atendimentos via FaceTime. Então, olha aí, ó. pessoas que não tinham, né, que queriam ser atendidos, estavam fora e às vezes não tinha agenda para isso. E aí, agora eu disponibilizei os meus atendimentos via FaceTime, que eu não tinha tempo para organizar isso tudo, porque o consultório me consumia. Então, foi a oportunidade que eu fiz aí a terapia online, muita adesão, porque as pessoas estão trabalhando home office, né? Então, tem essa oportunidade também. Então, fica aí essa dica para reinventar novas rotinas e manter, Bruno, na medida do possível, um clima de calma e otimismo. Com certeza. Nesse sentido aí, só da sua penúltima fala, eu li um artigo essa semana interessante que alguns falavam assim, muitas empresas que jamais pensaram em colocar seus funcionários em home office podem se deparar surpreendentemente com um aumento de produtividade dos funcionários e depois vai ser difícil retornar para o modelo presencial. Olha o que a crise gera também, né, de ressignificação. Às vezes um conselho de psicologia, um conselho de medicina que proibia, né, telemedicina, atendimento, tinha regras rígidas para isso, vai falar, poxa, teve aquela crise, todo mundo teve que ficar em casa, foram os psicólogos, os médicos e etc., atendendo através de ferramentas digitais que deram conta do recado. Por que não agora? Por que a gente vai dar um passo atrás? Vamos regulamentar isso. Então, até essas resistências, uma crise dessa vai rompendo, não é isso? É isso aí, vem os avanços e a gente tem que surfar na melhor onda possível e reinventá-la. E como qualquer surfista, é a gente que escolhe a onda, não é isso? É isso mesmo. E equilíbrio para se manter em cima da prancha. Perfeito, minha amiga. Ótima metáfora. Simone, obrigado. Valeu demais. Eu te mandei mensagem hoje de manhã e você, como sempre, né? Acho que a gente tem uma energia próxima, né? A gente é daqueles que gosta de fazer acontecer. Obrigado pelo convite aí. Eu realmente pensei em te chamar de ontem para hoje e foi uma alegria para mim te receber mais uma vez. Eu tenho certeza que os alunos nossos do Supremo aí ficam muito felizes. E, tem aquele nosso projeto que agora, quem sabe, é a hora da gente tirar do papel também, hein? Pois é, Bruno, eu também fico muito agradecida, sou muito grata aí pela sua confiança no meu trabalho, atendo prontamente aí sempre que eu posso, fico muito lisonjeada e honrada, acho a sua equipe nota 10, Obrigado. Todo mundo trabalha aí numa sinergia muito boa, então vamos colocar o nosso projeto aí, porque o seu público me abraçou, viu? Me senti muito acolhida pelo seu público, sou muito feliz por isso, muito obrigada. Que bom. E todo mundo aí, gente, segue a Simone, viu? @Simone Demolinari no Instagram. Eu quero todo mundo seguindo a Simone agora aí, que ela dá dica, ela participa de programa de rádio. A Simone é uma estrela, viu, gente? Para quem é do Brasil inteiro, a Simone é uma estrela aqui de Belo Horizonte. Eu quero que todo mundo siga ela aí. Sua, Bruno. Estou nas redes sociais, Facebook, sempre postando os meus artigos semanais no jornal. Estou nas livrarias também, com meu livro Verdade Oculta, que está na Amazon também, que você já leu meu livro, que eu sei. Eu esqueci seu livro aqui, era para eu ter pego ele, era uma das coisas que eu tinha que fazer antes da live, era pegar ele não tem problema não, até eu esqueci, mas é só digitar aí no Google Simone Demolinari, livro Verdade Oculta, que já sai no link da Amazon e consegue todas as informações, contato, telefone do consultório, tá tudo aí na internet. E é um livro ótimo, viu, gente, para esse período aí, de confinamento, de isolamento. Invista no livro da Simone. Minha amiga, obrigada, beijão para você. Vou pedir agora aí no Sacaná, aí no Delivery, né? Qual que é o telefone do Delivery aí para Belo Horizonte inteira? Pede pelo iFood. O telefone aqui não para de tocar. Cardápio aí, tá vendo? Lá.
Tá vendo? Era para estar o restaurante com o pátio do restaurante cheio de gente, né? Agora tá todo mundo em casa ligando aí. Para quem não sabe. Comendo. Pois é, você tem pedido de vir até o Sacaná, mas o Sacaná vai até você, viu? É isso aí, minha amiga. O melhor restaurante japonês de BH é da Simone e do Dudu, o marido dela. Gente, Simone, obrigado. E galera, obrigado pela audiência aí, tá? Beijo pra você, minha amiga. Beijo, até a próxima. Valeu, obrigado. Bye, bye.